Este é o EduCast, um podcast feito com ferramentas de inteligência artificial, trazendo um resumo em áudio sobre uma pesquisa selecionada de literatura específica do assunto de cada episódio. Olha, a gente vê direto nas manchetes, né? Coisas como vida artificial, aí já vem acusações de brincar de Deus. A biologia sintética tá aí, e ela gera um fascínio e um alarme, meio parecido, sabe, com o que rolou com a fertilização in vitro, com os transgênicos lá atrás. E hoje o nosso foco é justamente esse, biologia sintética. A gente está com um material aqui, um resumo do Conselho Consultivo das Academias Europeias de Ciências, o IASAC. Tem também um material da Embrapa e uma publicação do Centro Ecológico junto com a ASA Brasil. São visões, assim, bem diferentes, às vezes até opostas, né, sobre o mesmo tema. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar destrinchar o que essas fontes estão dizendo para a gente. O que é essa tecnologia, afinal, qual o potencial dela para mudar o mundo, como é que ela funciona na prática e, claro, os riscos, né? Quais são os riscos? E que debates éticos, sociais isso tudo tá levantando. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Para começar, o que é exatamente biologia sintética? Então, de forma bem básica, é aplicar uma lógica de engenharia, assim, ao mundo vivo. Pensa em, redesenhar organismos que já existem para eles fazerem coisas novas, sabe? Como produzir uma substância específica, um remédio, ou, de uma forma bem mais ambiciosa, é construir sistemas com características de vida, mas usando componentes não vivos. E qual que é a diferença disso para a engenharia genética que a gente já ouviu falar há mais tempo? Boa pergunta. A engenharia genética mais clássica, ela funciona mais como um recortar e colar, sabe? Pega pedaços de DNA que já existem na natureza e move de lugar. A biologia sintética, ela quer ir além. A ideia é escrever mesmo, programar sequências genéticas novas, usando DNA feito em laboratório, o tal do DNA sintético. É, assim, uma mudança de paradigma, né? Em vez de só ler o código genético, agora a gente começa a escrever esse código. É um campo bem novo, começou a engrenar ali nos anos 2000. Essa ideia de escrever a vida, nossa, soa quase como ficção científica mesmo. Exato. E essa mentalidade de engenharia é fundamental aqui. A gente começa a pensar nas partes biológicas, tipo pedaços de DNA, proteínas, como se fossem componentes padronizados. Quase como pecinhas de Lego, sabe? Ou o que eles chamam de biobricks, peças que você encaixa para construir sistemas que fazem o que você quer. E aí juntam um monte de área, né? Nanotecnologia, biotecnologia, ciência da computação, engenharia, tá tudo meio misturado. E a gente teve uns momentos que chamaram mais atenção, né? Tipo aquele anúncio do Craig Venter, lá em 2010. Sim, aquele foi um marco importante. A equipe dele conseguiu criar uma bactéria que era controlada por um genoma 100% sintético, feito em laboratório. Mas olha, é super importante entender o que eles fizeram de fato. Eles não criaram vida do zero, tá? Eles sintetizaram o genoma inteiro de uma bactéria que já existia, e aí pegaram esse genoma sintético e colocaram dentro de uma outra célula de bactéria que teve o DNA original removido. Ah, entendi. Tipo, trocar o sistema operacional de um computador. Exato. Ou, na analogia que eles usaram na época, foi como colocar um motor novo num carro, num chassi que já existia. Faz sentido. E depois teve aquele projeto do cromossomo de levedura sintético, né? O sim alguma coisa. Sim, isso mesmo. Esse foi outro passo gigantesco. Porque aí já foi tentar fazer algo parecido em organismos mais complexos. As leveduras, elas são eucariotos, como nós. E eles conseguiram sintetizar um cromossomo inteiro de levedura e fizeram milhares de alterações no DNA original. E o mais incrível, a levedura continuou funcionando e até ganhou umas capacidades novas. Isso mostrou que é viável, sim, construir genomas bem complexos artificialmente. É, impressionante mesmo. Mas por que fazer tudo isso?
Qual o objetivo? O que se espera ganhar? Então, as fontes que a gente está analisando, elas apontam principalmente duas grandes motivações, né? Uma é bem científica, construir sistemas vivos mais simples para a gente poder entender melhor como a vida funciona na base. É tipo desmontar e remontar um relógio para ver as engrenagens, sabe? A outra motivação é mais prática, resolver problemas da sociedade. E olha, as fontes já indicavam lá atrás um potencial econômico gigantesco nisso. E que tipo de problemas a gente está falando? Onde isso poderia ser aplicado? Ah, as possibilidades são muitas, viu? Pensa na área de energia, por exemplo. Imagina micro-organismos programados para produzir biocombustíveis mais avançados, talvez usando lixo orgânico como matéria-prima, sabe? Para não competir com a produção de alimentos, ou até sistemas que capturem energia solar de forma mais eficiente. E na área da saúde? Imagino que aí tenha muita coisa. Nossa, aí o potencial é enorme, produzir medicamentos de um jeito mais barato, mais rápido. O exemplo que sempre surge é o da artemisinina, né? Para malária. Se você consegue produzir em leveduras ou bactérias modificadas, o custo pode cair muito comparado com extrair da planta original, artemisiano. E falam também de outros remédios, de vacinas, de ferramentas para diagnóstico mais precisas. Quem sabe até engenharia de tecidos no futuro. Parece bem promissor mesmo. E para o meio ambiente, para a indústria? Bom, a ideia é criar organismos que possam, por exemplo, detectar poluição e até limpar áreas contaminadas. Na indústria química, a busca é por produzir substâncias, sei lá, de plásticos a cosméticos de uma forma mais verde, usando micróbios como se fossem pequenas fábricas. Ou até materiais novos, né? Alternativas sintéticas para seda, para couro. Elas citam coisas que, assim, já estão quase virando realidade ou já viraram, tipo leite produzido sem vaca, usando leveduras modificadas, tem uma empresa chamada Mufri, queijo vegano, produção de ingredientes como açafrão, baunilha, estévia em bioreatores, tem a Evolva fazendo isso, até óleos e proteínas feitos por algas modificadas, né? Teve a Solazheim, que virou a Terravia. São exemplos bem concretos dessa ideia de programar organismos para produzir coisas específicas para a gente. Isso me leva a um conceito que uma das fontes destaca bastante, que é a tal da economia de biomassa. O que significa isso exatamente? Ah, isso é importante. Significa uma mudança bem grande na estrutura da economia, pelo menos na visão de quem promove isso. A ideia é que, em vez da gente depender tanto do petróleo e de outros combustíveis fósseis, a gente passaria a usar principalmente carboidratos, açúcares, né? Vindos de plantas, de algas, de resíduos agrícolas. Essa seria a matéria-prima principal. E a biologia sintética seria a ferramenta-chave para transformar essa biomassa toda, usando micróbios engenheirados, nos produtos que a gente precisa. Combustíveis, químicos, materiais, até comida. É uma visão bem ambiciosa, né? De uma bioeconomia baseada em açúcar, basicamente. Ok, então a gente entendeu mais ou menos o que e o porquê. Mas o como? Como essas coisas são feitas? Quais são as ferramentas dessa engenharia da vida? Agora acho que a coisa fica interessante de verdade. Aqui a gente entra nos detalhes técnicos, né? Existem várias abordagens diferentes. Uma delas é bem interessante. É a busca pelos genomas mínimos. A ideia é descobrir qual é o conjunto mínimo de genes que um organismo precisa para viver e se reproduzir. Só o essencial mesmo. As fontes falam em algo entre 300 e 800 genes para bactérias mais simples. Se você consegue identificar esses genes essenciais, aí você pode tentar criar um tipo de chassi celular. Uma célula super eficiente, sem nada supérfluo. E aí você direciona toda a energia dessa célula para produzir aquilo que você quer. E já tem exemplos em bactérias onde essa redução do genoma aumentou a produção de certas substâncias, sabe? Um chassi celular. Gostei da ideia. Como uma plataforma básica para construir em cima depois. Legal. E que mais? Outra linha de pesquisa que é fascinante são os chamados biosistemas ortogonais. Aqui a ambição é maior ainda. É mexer nas regras fundamentais da biologia. Por exemplo, tentar usar letras diferentes no alfabeto do DNA, sabe? Além do A, T, C e G que a gente conhece.
ou criar pares de bases de DNA que simplesmente não existem na natureza, ou até modificar a forma como a própria célula lê o código genético para fabricar as proteínas. Uau! Mas para quê? Qual a vantagem de fazer uma coisa dessas? Olha, uma das ideias principais é tentar criar organismos sintéticos que sejam biologicamente isolados dos organismos naturais. Eles não conseguiriam, trocar genes ou interagir bioquimicamente com a vida como a gente conhece. E isso, em teoria, poderia ser uma forma de contenção, entende? Um benefício de segurança. Além disso, se você expande o código genético, você talvez consiga criar proteínas com funções totalmente novas, coisas que a evolução nunca produziu. Entendi. E tem também a engenharia metabólica, né? Que parece mais ligada àquelas aplicações que a gente falou antes de produzir coisas. Exato. Engenharia metabólica é basicamente redesenhar as linhas de produção bioquímicas que existem dentro da célula. O caso da artemisina é um exemplo perfeito disso. Pegaram genes da planta Artemisia, pegaram genes de outros organismos e colocaram tudo junto em leveduras. Aí criaram uma nova rota metabólica lá dentro que produz o precursor do remédio. E também se fala muito em criar circuitos genéticos sintéticos, que funcionam como se fossem interruptores ou sensores dentro da célula, para controlar o comportamento dela de forma bem precisa. Sei lá, para detectar uma doença e liberar um fármaco só no local certo, ou até para fazer a célula se autodestruir se alguma coisa der errado. E aquela fronteira mais distante que você mencionou, a ideia de construir vida do zero mesmo. Ah, sim, essa seria a área das protocélulas. O objetivo aí é tentar montar, a partir de componentes químicos básicos, lipídios, ácidos nucleicos, essas coisas, estruturas que se pareçam com células e que tenham algumas propriedades da vida, tipo auto-organização, algum tipo de metabolismo e, quem sabe um dia, a capacidade de se replicar. É um desafio gigantesco, tá? Ainda está bem longe, mas é uma área que explora muito os limites da nossa definição do que é vida. E o que está tornando tudo isso possível hoje, numa escala que a gente não imaginava há algumas décadas? Qual foi a grande virada tecnológica? Olha, um fator que é absolutamente crucial nisso tudo é a tecnologia de síntese e sequenciamento de DNA. Ficou exponencialmente mais rápido e mais barato ler e escrever DNA. Hoje em dia você pode desenhar uma sequência genética no computador e, encomendar pela internet. Tem empresas que te enviam o DNA físico pelo correio. Os próprios equipamentos para sintetizar DNA estão ficando mais acessíveis. O DNA sintético virou quase uma commodity, como as fontes falam. Essa capacidade de fabricar DNA sob demanda, de forma rápida e barata, é o que está impulsionando grande parte da biologia sintética hoje. Claro, mas todo esse poder, né, de redesenhar, de construir sistemas vivos, imagino que não venha sem riscos. As fontes deixam isso bem claro, né? Sim, com certeza. E é importante a gente distinguir dois tipos principais de preocupação aqui. O documento do ASS que faz uma diferenciação boa usando os termos em inglês, biosafety e biosecurity. Em português, a gente acaba usando biossegurança para tudo, mas a distinção deles é útil para a gente entender os riscos. Consegue explicar um pouco melhor essa diferença? Claro. Biosafety, que a gente pode chamar de segurança biológica, é o risco de um organismo sintético escapar acidentalmente do laboratório e aí causar algum dano para o ambiente ou para a saúde. Imagina um micróbio modificado que, se multiplica sem controle na natureza, ou que começa a trocar genes com as espécies que já existem lá, ou que evolui de um jeito que a gente não previu. É o risco do vazamento acidental, sabe? Por isso que a contenção rigorosa nos laboratórios é tão fundamental. Lembro de um caso que você mencionou antes, de uma bactéria, Klebsiella, que quase foi liberada. E produzir etanol, o que parecia ótimo. Só que aí em testes de última hora, descobriram que ela também poderia matar plantas importantes para o solo. Foi por muito pouco que não liberaram. Isso mostra bem o risco de consequências não intencionais, né? Especialmente quando se pensa em organismos feitos para serem liberados de propósito no ambiente para limpar a poluição, por exemplo. Tá, esse é o biosafety. E o outro termo,
Biosecurity. Biosecurity, ou proteção biológica, aí já é o risco do uso intencional da tecnologia para causar dano. Bioterrorismo é o exemplo mais óbvio. A capacidade de sintetizar vírus que a gente já conhece, talvez até de torná-los mais perigosos, ou mesmo de recriar vírus que foram extintos, como fizeram com o vírus da gripe espanhola de 1918 ou da polio. Isso é uma preocupação real, sim. E o fato de que as ferramentas para sintetizar DNA estão ficando mais acessíveis, inclusive para amadores, no movimento Biohacker ou BIY Bio, faça você mesmo. Isso aumenta o risco. Então, temos riscos de acidentes e riscos de mau uso. Mas as preocupações param por aí? Ou tem mais coisa? Não, de jeito nenhum. As fontes, principalmente aquelas ligadas mais à sociedade civil, como o Centro Ecológico, elas apontam para riscos bem mais amplos. Um deles é o impacto ambiental daquela tal economia de biomassa que a gente falou. Pensa bem, se a gente precisar de quantidades enormes de plantas, cana, eucalipto, soja, sei lá o quê, para alimentar essas fábricas microbianas sintéticas, isso pode levar a quê? Mais desmatamento, mais monocultura, uso intensivo de água, de agrotóxicos, pode acabar com a biodiversidade, degradar o solo e ainda gerar conflitos por terra. Eles chamam isso de biodevastação. Parece uma troca de dependência, né? Sair do petróleo para cair na biomassa, mas sem resolver o problema de fundo, talvez. Exatamente essa crítica. E tem também os impactos socioeconômicos. Produtos feitos sinteticamente podem simplesmente quebrar agricultores que cultivam os produtos naturais. O caso da artemisina sintética versus os agricultores que plantam a artemisia na África e na Ásia é sempre citado como um alerta para isso. Fora a concentração de poder, né? Você vê as gigantes da química, da energia, do agronegócio, as farmacêuticas, todas investindo pesado nisso, fazendo parcerias com as startups de biologia sintética. Isso cria uns conglomerados com poder tecnológico e econômico imenso. E as questões éticas? Aquele papo de brincar de Deus? Essas talvez sejam as mais profundas, né? O que significa criar vida, onde que a gente põe o limite para modificar os organismos que já existem. Será que a gente tem mesmo controle sobre essas criações? Uma crítica forte que aparece nas fontes é que essa tecnologia está avançando muito, muito rápido e sem um debate público de verdade, amplo, significativo sobre essas questões éticas que são fundamentais. Quem é que decide o que é aceitável fazer ou não? E ainda tem toda a confusão da propriedade intelectual. Patentes. Sim, um verdadeiro campo minado, como dizem. Patente em cima de gene sintético, de processo, do organismo inteiro. Aí tem o risco de darem patentes muito amplas que acabam bloqueando a inovação para outros. E todo o debate entre modelos mais abertos, como os BioBricks, contra uma propriedade privada super restrita. E ainda surge uma coisa nova, a tal da biopirataria digital. Imagina só, alguém vai lá, sequencia o DNA de uma planta na Amazônia, por exemplo, manda a sequência pela internet e aí em outro país recriam sinteticamente só o composto de interesse, sem nunca ter levado uma folha da planta embora. Isso pode burlar as leis de acesso à biodiversidade, de repartição de benefícios. É complexo. Caramba. Então, o que tudo isso significa em termos de controle? De governança. Como é que a gente lida com algo tão poderoso e que avança tão rápido assim? Pois é, esse é o grande X da questão. A tecnologia corre numa velocidade e a regulamentação fica para trás, né? As leis que a gente tem hoje, tipo a Lei de Biossegurança aqui no Brasil, elas foram pensadas para os OGMs tradicionais, baseadas naquele princípio da equivalência substancial, que é basicamente comparar o OGM com o parente dele não modificado. Mas como é que você aplica isso para um organismo que tem um genoma 100% sintético? Ou que usa um código genético diferente? Simplesmente não encaixa mais. E quem que deveria decidir as regras do jogo? A indústria? Os cientistas? Os governos? A sociedade como um todo? Aí está o centro do debate, né? De um lado você tem parte da indústria, parte da comunidade científica, que defende mais a autorregulação, criar diretrizes, boas práticas. Do outro lado,
você tem ONGs, movimentos sociais, que estão exigindo uma regulação governamental forte, tanto nacional quanto internacional, e baseada no princípio da precaução. O relatório do EASAC, por exemplo, recomenda uma abordagem coordenada lá na Europa, com investimento em pesquisa sobre os riscos, diálogo com o público, atenção para a ética. A gente vê algumas iniciativas pingando, né? Diretrizes voluntárias nos Estados Unidos para quem vende DNA sintético, discussões na OMS sobre alguns vírus, pareceres de comitês de ética. E aqui no Brasil? As fontes mencionam algum caso específico de regulamentação ou de falta dela? Mencionam, sim, a aprovação bem rápida, lá em 2014, pela CETENI-Bio, de uma levedura sintética da empresa Emíris. Essa levedura foi feita para produzir farneseno, que é um químico usado em cosméticos, combustíveis, e a rapidez com que foi aprovada surpreendeu muita gente e gerou críticas de várias organizações da sociedade civil. Elas questionaram se a análise de risco foi profunda o suficiente para uma tecnologia tão nova e complexa, e se o processo todo foi transparente, se teve participação pública adequada. Esse caso da Emíris é usado muitas vezes como exemplo da necessidade de atualizar nossos marcos regulatórios aqui e de garantir que as avaliações de risco sejam independentes, que olhem o ciclo de vida todo do produto, os impactos mais amplos, não só o risco biológico, mas o social, o econômico também. A demanda que fica é por um debate social de verdade, né? Informado, inclusivo. Bom, então, para a gente tentar amarrar nossa conversa, a biologia sintética aparece como uma ferramenta com potencial assim imenso. Promete soluções para desafios em saúde, energia, materiais. Mas essa promessa toda vem junto com riscos que são igualmente grandes e bem complexos, que vão desde a segurança biológica e o risco de mau uso, até impactos ambientais, sociais e dilemas éticos bem profundos. E tudo isso acontecendo num ritmo de desenvolvimento que desafia a nossa capacidade de discutir e de regular. É isso. É exatamente isso. E voltando naquela ideia da economia de biomassa, a pergunta que fica no ar e que as fontes mais críticas levantam é: será que essa transição é mesmo uma solução ou é só uma troca de problemas? A gente não corre o risco de criar uma nova dependência, agora da biomassa, com todos os seus custos ambientais e sociais, sem questionar os padrões de consumo que estão na raiz de muitas das nossas crises hoje? É uma questão fundamental. Fica então essa reflexão final para o pessoal que está ouvindo a gente. Se essa capacidade de escrever o código da vida permite a gente ir além do que a evolução natural nos deu, o que isso muda na nossa própria ideia do que é natural, do que é vivo e, talvez o mais crucial, nas mãos de quem vai estar o poder de decidir os próximos capítulos da história da vida aqui neste planeta.